Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Porto Velho tem para o pastor presidente, o pastor Joel Holden, seu primeiro vice-presidente, pastor Davi Nascimento, segundo vice-presidente, pastor Fabrício, e o co-pastor, pastor Manelito. E a igreja em Porto Velho continua adorando e exaltando o nome de Jesus até a volta dele, para a sua igreja amada. Eu quero compartilhar nesse momento alguns minutos da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, o versículo de número 12 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maior do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento quero aqui, Senhor, apresentar, Senhor, esta palavra, que o Senhor possa levá-la, Senhor, aos corações daqueles que neste momento precisam, Senhor, desta ação do Teu Espírito Santo sobre a sua vida. Abençoe, Senhor, me use como instrumento nas Tuas mãos, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diante do texto que nós acabamos de ler, texto bem conhecido, fala sobre a manifestação que Cristo vai pronunciar já próximo de terminar o seu ministério terreno. É interessante que falar do Espírito Santo é falar de algo que está além da compreensão do homem. Falar do Espírito Santo é falar de a pessoa da Santíssima Trindade que tem a influência de mudar o poder da decisão humana, substituindo pelo poder da decisão divina. Todas as vezes que falamos do Espírito Santo, alguma coisa dentro de nossos corações parece não estar no seu comum, normal, diário, como de costume. Quando falamos do Espírito Santo, a chama dele começa a arder em nossos corações, porque ele é ativo, ele é vivo, ele é soberano sobre as nossas vidas. Mas nem sempre esta permanência do Espírito Santo esteve sobre a humanidade como nos tempos que nós estamos vivendo agora. Nós vamos entender que o Espírito Santo, ele perdeu a liberdade de operar, não porque ele não tinha poder e autoridade, até porque ele é Deus, mas simplesmente porque o homem não tinha a capacidade de fazer com que ele pudesse permanecer no habitáculo, como moradia dentro do indivíduo. Nós vamos entender que Deus dava aos seres humanos iniciais a oportunidade de ter esse Espírito sobre a sua vida, mas vai chegar o momento da história, Gênesis 6:3, que Deus decide arrancar, tirar o Espírito Santo do meio do povo habitante da terra. Por quê? Porque a iniquidade, o pecado, os desejos carnais, o desejo momentâneo de viver uma vida dissoluta, levou que o Espírito se distanciasse e não tivesse a liberdade para operar. E nós vamos entender que o Espírito Santo, ele não pode ser substituído no quesito transformação, renovação, restauração,
porque é Ele quem faz a obra na vida do cristão. Sem o Espírito Santo não dá. E nós vamos entender que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, mesmo depois de ter sido tirado do meio do povo, da terra, Deus ainda permitiu que ele continuasse descendo em tempos sobre vidas de pessoas que estavam na posição, porque o Espírito Santo é quem preparava, o Espírito Santo é quem fazia o ser humano entender a obra de Deus na terra, a obra da salvação, a obra da manifestação do reino de Deus. E nós vamos entender no texto que lemos que Jesus vai falar do reino e da manifestação de seu Espírito Santo. É interessante, e quando eu olho para o Antigo Testamento, eu não consigo identificar a ausência do Espírito Santo, mesmo depois de o Espírito não mais contender com o homem, porque quando eu olho para a Bíblia no Antigo Testamento, eu lembro logo de Abraão. Abraão era um homem que estava estabelecido em uma terra, ele estava preparado, ele estava fundamentado, e de repente o Senhor decide chamar Abraão para um novo propósito de vida, um novo padrão de vida. E nós vamos entender que no momento em que Abraão dá ouvido à voz de Deus, não poderia ter feito sem a influência do Espírito Santo. Homem nenhum, homem natural nenhum tem a capacidade de ouvir a voz de Deus sem que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida, o influenciando. Nós vamos entender também no texto, no Novo Testamento, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, não conhece, mas nós que estamos na presença dele conhecemos, porque ele é soberano e poderoso para operar a obra de Deus sobre as nossas vidas. E Abraão então dá ouvido à voz de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito estava operando sobre o teu ser. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a vida de um homem, de uma mulher, independente do som que está à sua volta, ele sempre terá a capacidade de ouvir Deus falando. É por isso que nas nossas orações não podemos ignorar a sensibilidade do Espírito Santo, ou melhor, cultivá-lo, porque ele é sensível demais para deixarmos ele em segundo plano, até porque ele está operando na minha e na sua vida cotidianamente. Aleluia! Quando eu olho para a palavra de Deus, eu lembro logo no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jacó. Jacó então agora está fugindo de seu irmão Esaú, porque ele tomou a bênção da primogenitura, porque seu irmão não valorizou aquilo que Deus havia dado como a primazia de seu nascimento. Jacó agora está fugindo e de repente o Espírito Santo desce sobre Jacó. Jacó vai puxar uma pedra, deitar naquela pedra, fechar os seus olhos, e de repente o Espírito Santo dá a ele a capacidade de enxergar uma escada que estava do céu à terra, da terra ao céu, anjo subindo e anjo descendo. Sabe por quê que Jacó teve a capacidade de ver? Porque foi o Espírito Santo de Deus que estava sobre a tua vida e no propósito que Deus tinha para realizar e transformá-lo em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, nós temos a capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, nós conseguimos enxergar o sobrenatural, até porque nós servimos um Deus tão poderoso, e se conhecêssemos o tamanho da grandeza desse Deus, não duvidaríamos em nenhum momento da nossa vida que Deus está no controle da situação. De repente o Espírito Santo dá a ele a capacidade de ver, o Espírito Santo dá a Abraão a capacidade de ouvir, mas de repente eu vejo o Espírito descendo sobre a vida do profeta Elias, e Elias vai realizar 7 milagres extraordinários. O homem na sua naturalidade não tem poder de fazer nada, mas o Espírito de Deus sobre a vida do homem tem a capacidade de fazer tudo. Elias, ele tinha
tinha a capacidade de produzir um fogo que ele consumia, se estivesse de forma incorreta, queimava qualquer pecado, qualquer ser humano que estivesse inclinado para o mal. Ele tinha a habilidade do Espírito Santo em produzir fogo. Ele fazia descer fogo do céu, e esse fogo é nada mais, nada menos, era a presença de Deus, que quando desce sobre uma pessoa que está entregue ao mal, que não tem a visão do reino de Deus e não quer estar na presença de Deus, ele será consumido. Mas o fogo, quando desce na pessoa de alguém que é habitáculo do Espírito Santo, ele queima, ele arde e o faz sentir a gloriosa presença de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Elias, Elias vai realizar, vai abrir Jordão, vai fechar Jordão, porque o Espírito de Deus estava sobre a tua vida. De repente eu olho para o profeta Eliseu, e o Espírito de Deus repousado sobre a sua vida, ele vai fazer 2 vezes mais do que Elias, uma vez que ele pediu a porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito não era de Elias, o Espírito era de Deus que estava sobre Elias, e Elias então transfere esta gloriosa ação ministerial que o Espírito exercia através de sua vida. Eliseu agora vai fazer 13 milagres extraordinários, mas ele havia pedido uma porção dobrada daquilo que o teu senhor Elias tinha e realizava no ministério. De repente Eliseu morre, mas a Bíblia diz que mesmo depois de morto, Eliseu ainda vai fazer um milagre. Por quê? Porque não é na matéria física do homem que está contido o poder de Deus, mas é no Espírito Santo que está sobre a vida do indivíduo. Quem faz milagre é Deus, quem opera milagre é Deus, quem faz a operação das maravilhas é a influência do Espírito Santo, que tem o poder de transformar, libertar e trazer à consciência do homem a sua natureza pecadora. A Bíblia diz agora e confirma que Eliseu fez 2 vezes mais do que Elias. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a tua vida, porque o Espírito Santo de Deus tem um objetivo, e o objetivo do Espírito Santo é ver você crescer no reino de Deus, é ver você entrar e permanecer por toda a eternidade. O trabalho do Espírito Santo é convencer, é transformar, é lapidar você, para que você venha ter acesso livre num relacionamento que foi quebrado por causa da desobediência e do distanciamento que o pecado causa entre a vida do homem e diante de Deus. A Bíblia agora, no capítulo 14 do Evangelho de João, vai dizer: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar lugar. Jesus está prestes a terminar o seu ministério, mas ele não deixa de fazer a promessa que trará a esperança e o fundamento da luta que nós estamos lutando para alcançar o céu de glória. Jesus faz uma promessa e diz que tem um lugar no céu, mas ele disse que então deixaria outro consolador, enviaria outro consolador. Por quê? Porque ele sabe que o homem sozinho não tem a capacidade de fazer nada. O homem sem o Espírito Santo é a mesma coisa que ele não ter uma vida, que ele não ter a perspectiva futura da ação de um Deus soberano. E a Bíblia vai dizer que diante da manifestação do Espírito Santo, o Senhor daria autoridade. Aleluia. E a Bíblia diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aleluia. Então Deus decide então permear e dar novamente a oportunidade do homem sentir a presença do Espírito Santo. Nós vamos entender que 2 coisas Cristo vai realizar na cruz do Calvário. A primeira é dar o direito de perdão, porque o perdão nos leva a estarmos próximos de Deus e um dia nos fará ver pela fé a face adorada do nosso Deus. Mas uma coisa que Cristo vai fazer
é trazer de volta a manifestação do Espírito Santo. Só que agora o Espírito Santo vai sair do meio da roda, a qual a visão de Ezequiel no Antigo Testamento, ele vai ver o Espírito no meio da roda no trono de Deus. Ele vai sair deste ambiente e agora vai passar a habitar dentro de cada um de nós. Por quê? Porque Cristo, no teu ato do Calvário, vai trazer o Espírito novamente para habitar no ser humano. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter Deus no nosso dia a dia, nós precisamos ter Deus no nosso falar, nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos ter a visão espiritual, nós precisamos ter o ouvido na sensibilidade, porque Deus quer falar, e quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus determina, alguma coisa extraordinária tem que acontecer. E diante do texto nós vamos entender que o propósito da manifestação do retorno do Espírito Santo é fazer a obra do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai rogar. O que é rogar se não suplicar? O que é rogar se não implorar pela manifestação desse Espírito Santo? Porque Jesus recebeu o Espírito Santo quando desceu no dia do batismo de João ali. O Espírito desce sobre a vida de Jesus Cristo, naquele momento em forma corpórea de uma pomba, e do céu aberto uma voz vai dizer: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Isto quer dizer que depois desse processo da manifestação do Espírito Santo, Cristo começou o teu ministério. Ele foi provado, ele foi lapidado, em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento Cristo errou, e ele quer depositar do mesmo Espírito sobre a vida dos que hão de fazer a continuidade da vontade de Deus em alcançar as nações e multidões. Aleluia. E a Bíblia nos revela aqui que nós faremos obras semelhantes à obra de Cristo no seu ministério terreno. Sabe por que o Espírito Santo está habitando dentro da sua vida? Porque Ele quer que você seja um instrumento na mão dEle. O Espírito Santo nesta manhã está dizendo aí dentro do seu coração, fazendo arder esta chama, dizendo: você é importante demais para a tua história ter acabado, você é importante demais para abandonar o ministério, você é importante demais para abandonar a sua casa, você é importante demais para deixar tudo de lado, porque o que Deus tem para realizar através de você não é você que fará, mas é o Espírito dele que está sobre a tua vida, te moldando, te lapidando, porque é Ele quem faz sobre a vida do indivíduo. Aleluia. Jesus vai rogar. Por que é que Jesus vai rogar a Deus que envie? Porque há uma palavra em Gênesis 6:3 que Deus disse que o Espírito não contenderia mais com o homem, mas através de um sacrifício perfeito, esse Espírito vai retornar, esse Espírito vai voltar, e ele está sobre a tua vida. Sabe por que ele está sobre a tua vida? Porque você não consegue sozinho. É verdade quando você diz para Deus em suas orações que você não consegue sozinho. É verdade que você não haverá crescimento, não haverá produtividade sozinho, com a sua própria capacidade, mas haverá se o Espírito de Deus habitar sobre a tua vida. Nós temos o costume de fundamentar a nossa vida através de um versículo, quando nós estamos lutando as batalhas da vida. O salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós temos a esperança e a expectativa de que esse amanhecer possa aparecer rápido, para que nós venhamos sair desta luta que estamos passando, que é assim simbolicamente referida pela noite que está sendo passada pelo indivíduo. É interessante que nós não vemos a hora de amanhecer para que nós possamos desfrutar das vitórias que Deus tem reservado para nós, mas nós esquecemos de uma coisa: que o Espírito Santo de Deus passou a noite inteira com você. Ele estava enxugando as tuas lágrimas, Ele estava consolando a sua vida, Ele estava te lapidando, te moldando e te fazendo mais forte. É interessante que todas as vezes que você está lutando, todas as vezes que você está batalhando, parece que é a última batalha que você vai enfrentar, parece que é a última guerra que você está
de frente, pelejando juntamente com esse general chamado Jesus Cristo, que é o Senhor dos exércitos. É bem verdade que parece que iremos morrer. De repente a guerra passa, você vence, e você começa a tentar identificar como é que você conseguiu passar por todo esse processo de dificuldade, e você vai lembrar que a noite inteira o Senhor estava pelejando por vós, que a noite inteira Ele estava cuidando de você, que a noite inteira Ele estava te colocando nos braços, dizendo: não temas, ainda há uma trajetória, ainda há um caminho a se percorrer, ainda tenho que fazer do teu ministério algo extraordinário, porque sou eu na tua vida. Ainda tenho eu a restaurar aquilo que foi quebrado, ainda tenho eu de fazer você prosperar, porque grande é a minha promessa sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que é influente na vida do indivíduo, do ser humano. Deus está dizendo nesta manhã pelo Espírito Santo: você é importante demais para deixar tudo de lado, você é importante demais para deixar a casa vazia. A casa não pode ficar vazia, você tem que se encher do Espírito Santo e dar a liberdade. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora que, como Abraão teve a capacidade de ouvir, você vai precisar ouvir a voz de Deus. Vai chegar o momento também que você vai precisar ter a visão celestial para poder enxergar além daquilo que os olhos humanos possam ver, como Jacó, e você vai repousar, vai levantar e vai ter a certeza que Deus mandou anjos para te guardar em todos os teus caminhos, te livrando de todo mal, porque Deus está no controle da situação. Você vai precisar do Espírito Santo, assim como Elias e Eliseu tiveram o privilégio de tê-lo, para que o teu ministério pudesse fluir, pudesse ter um êxito que assim Deus havia determinado. Você vai precisar do Espírito Santo para fazer a obra de Cristo. Você vai precisar do Espírito Santo dentro de você para entrar no céu. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual está selado para o dia da redenção. Deus está dizendo nesta manhã pelo teu Espírito Santo: é tempo de avivar o Espírito que está dentro e morando dentro de você. É tempo de chamar o Espírito Santo para fazer parte do seu dia a dia. É tempo de fazer com que ele tenha a evidência do Deus Todo-Poderoso e a semelhança do teu Filho amado Jesus Cristo, porque só Ele tem a capacidade de fazer isso sobre a minha e a tua vida. Não deixe, não abandone. Parece que você vai perder mais uma batalha, mas não vai, porque o Espírito que está dentro de você é Deus, e Ele tem todo o poder também no céu, na terra, em qualquer lugar, e Ele vai completar a obra que Deus iniciou na tua vida, porque Ele é fiel. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento nós queremos te agradecer, Pai, pela presença do teu Espírito Santo. É o teu Espírito Santo que faz com que a obra seja completa. É o teu Espírito Santo que no meio do deserto, quando não tem água, quando não tem pão, quando as investidas das feras do inimigo de nossas almas está nos cercando, Ele nos ajuda a permanecermos fiéis e de pé. Ó Espírito Santo, nesta manhã, entre neste lar, que neste momento, Senhor, existe um coração aflito ou aflita, precisando de uma intervenção. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para arrancar a mágoa, a tristeza, o desânimo. Senhor, aviva a tua obra, Senhor, assim como Abacuque vai clamar: aviva a tua obra no meio dos anos, e a notifica. Deus, fala, continua falando, continua operando, porque o Senhor tem poder, tem a liberdade de fazer desta vida que nos ouve neste momento